A paz do Senhor, igreja. Amém? Deixa eu colocar o cronômetro aqui, que eu não quero me estender. Sempre que eu subo aqui, eu lembro de uma irmãzinha que uma vez ela falou: é você que vai pregar hoje? Eu falei: sou eu. Ela: nossa, que bom. Eu falei: nossa, a irmã está feliz, né? Ela falou: hoje o culto vai acabar cedinho. Eu falei: glória a Deus por isso. Então, pelo menos algo de bom vai ter na ministração hoje. Vai acabar cedo, tá, irmãos? Fiquem tranquilos aí. Preste bastante atenção que hoje vai acabar cedo. Agradeço a Deus pelo privilégio e pela honra de estar aqui hoje. É uma mistura de sentimentos, né? A gente fica feliz, fica nervoso, fica ansioso. Mas hoje eu acordei muito grato ao Senhor. Muito grato mesmo. Por tudo que o Senhor tem feito. Muito grato por essa igreja. E hoje de manhã, na hora que eu acordei, o Senhor começou a me lembrar de tudo que eu vivi aqui. Desde pequenininho, ministério infantil, as tias que cuidavam de mim. Todo mundo, desde quando tinha a igrejinha, que era na casa da Sônia e do Messias, que era lá na rua onde meus pais moravam, onde eu morava, né? E ali eu fui cuidado, aqui eu fui cuidado, aqui foi onde eu casei. E aqui é o lugar onde até hoje eu sou cuidado. E vocês fazem parte disso. Então, eu gostaria de agradecer a Deus pela igreja do Parque Cruzeiro do Sul e gostaria que você olhasse para quem está aí do seu lado e falasse assim, muito obrigado por você ter vindo aqui hoje. Tem gente que já está até combinando um almoço ali, Então, olhe para ele e fale assim, você é muito importante aqui. Agora sim, fala para ele, paga o almoço aí mais tarde, né? Aqui. Hoje aqui, em 5 minutinhos de conversa, eu já descolei uma pizza, eu só não sei quando. Mas eu conversei com a pessoa que ela falou, estou te devendo uma pizza. Eu falei, tá mesmo. Então, exatamente, levar o líder junto. Tem que levar outra pessoa que cuida muito da gente. Então vamos lá, a gente tem falado sobre brincadeiras à parte, né? Nós temos falado sobre... o nosso tema tem sido rendição, né? Nós temos aí, e nesse mês nós temos falado sobre renúncia. E nós vamos dar continuidade, né? O que nós precisamos renunciar para poder, de fato, nos render ao Senhor. Muitas vezes a gente fala, né? Eu me rendo a Ti, Senhor, podes me usar como Tu bem queres, né? Nós cantamos aquela música, eu sou aqui, eu sou Seu servo, o que o Senhor quiser de mim pode, mas nessa área não. Nós temos esse hábito de falar, não, Senhor, eu estou aqui para Te servir, mas algumas coisas a gente não abre mão, a gente não renuncia, a gente não quer, porque renunciar é você abrir mão, renunciar é você perder, você falar, isso não faz mais parte da minha vida, eu não quero isso, eu rejeito isso, isso é renunciar. Mas infelizmente a gente fala para o Senhor, Senhor, podes me usar, estou aqui, eu sou Seu servo, mas algumas vezes a gente não renuncia a algumas coisas. E antes de falar o que nós precisamos renunciar, vamos ler Filipenses 3, de 13 a 14. Irmãos, eu vou ler aqui na minha folhinha, porque apesar de ser jovem, fui renovar a minha habilitação e o médico chegou e falou, você usa óculos há quanto tempo? Eu falei, eu uso óculos há 1 ano. Ele falou assim, então vamos tentar sem o óculos. Eu tirei na primeira letra que eu falei, falou assim, põe o óculos, por favor. E agora na minha habilitação está lá, que eu só posso dirigir com óculos, então não enxergo de longe. Então vamos lá. O apóstolo Paulo falando, irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Amém? Então, repita aí comigo. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Amém. Como nós temos aprendido, nós precisamos renunciar. E o que o apóstolo Paulo está falando aqui para a gente? Ele está falando,
eu esqueço-me das coisas que ficaram para trás. Paulo está falando para a gente, eu renuncio todo o meu passado. Fala comigo, eu preciso renunciar o meu passado. É disso que nós vamos falar hoje, porque Paulo ele fala para a gente, primeiro eu esqueço das coisas que ficaram para trás, avançando, ou seja, para poder avançar a gente precisa primeiro nos desprender do nosso passado. Muitas vezes nós não avançamos na nossa caminhada cristã, nós não avançamos no nosso trabalho, nós não avançamos na nossa vida financeira, com os nossos filhos, enfim. Por quê? Porque nós ficamos muitas vezes presos ao nosso passado. E Paulo está falando, eu preciso, não que eu já tenha conseguido tudo, mas uma coisa eu estou fazendo, eu esqueço-me daquilo que ficou para trás. Não está falando para a gente ter uma amnésia espiritual e falar assim, pronto, tem um apagão, porque muitas coisas boas a gente fez no passado, é ou não é? Ou você só errou. Existem algumas atitudes que você fez no passado e hoje você toma algumas decisões baseadas naquilo que deu certo no passado. Por isso que nós estamos falando sobre renunciar ao nosso passado. Porque muitas das nossas decisões é pautada em aquilo que aconteceu no passado. Tenho certeza que você tem algum amigo, algum conhecido que você fala, vamos lá prestar um culto ao Senhor, vamos lá na igreja. E o que ele fala? Não, já na outra igreja que eu frequentei, aconteceu isso, isso e aquilo, e hoje eu não vou mais para a igreja. Por quê? Porque ele toma decisões hoje que vão afetar no seu futuro, mas coisas que aconteceram lá no passado. Por isso que Paulo fala, a gente precisa esquecer aquilo que ficou no passado. Para quê? Para poder avançar. E essa pessoa deixa de avançar, ela deixa de prosseguir, ela deixa de ir até o alvo de Cristo Jesus. Por quê? Porque ainda está presa ao passado. Quantas pessoas não fazem parte de célula? Por quê? Não, célula é uma bucha, é um problema. Lá na outra igreja, eu já participei de célula, não dá muito certo não. Às vezes você pode até ter participado de alguma célula aqui e falar, já não deu certo, deu confusão, deu briga. Por quê? Não está esquecendo daquilo que ficou para trás. E aí você está tomando decisão que vai acarretar lá no futuro, que está te impedindo de prosseguir, está te impedindo de avançar. E nos relacionamentos? Quantas pessoas já sofreram com relacionamentos? Até os jovens. Tiveram algum relacionamento dentro da igreja e aí fala o quê? Não, eu vou namorar alguém lá fora, porque se é para namorar dentro da igreja e acontece essas coisas, é melhor que pegar alguém lá do mundo. E aí casa, e aí tem um casamento frustrado, acontece um monte de coisa. Não estou falando que você está aqui dentro, você está isento de acontecer alguma coisa. Mas o que eu estou falando é que pessoas tomam decisões por conta daquilo que aconteceu no passado. E é exatamente isso que Paulo está falando. Nós precisamos nos livrar dessas coisas que nos prendem, dessas coisas que evitam que nós possamos prosseguir. Eu já ouvi um jovem falando para mim, eu não vou fazer faculdade. Falei, mas por quê? Ele, vai adiantar do quê? Eu já vi gente fazer faculdade, terminar, formou, e aí na hora que começou a trabalhar, aconteceu uma desgraça e morreu. O que adiantou a faculdade dele? Eu falei, mas meu Deus, está tomando uma decisão que vai impedir você de prosseguir, de você prosperar, por coisas que aconteceu lá no passado com uma outra pessoa que não tem nada a ver. A gente dá risada, mas isso é real. Tem pessoas que falam, eu não vou nunca me casar. Mas por quê? Porque o casamento dos meus pais foi um fracasso. Se separaram, se divorciaram, deu tudo errado. Ou seja, aí toma uma decisão que impede ela de avançar, de construir uma família, de ser abençoado, de ter filhos na casa do Senhor. Por quê? Por causa de algo que aconteceu lá no passado. É isso que Paulo está falando. Uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, e eu prossigo para o alvo. Então, em nome de Jesus, hoje nós vamos renunciar todo o nosso passado. Eu não sei o que você tem vivido, eu não sei qual é a situação que tem te prendido, mas eu sei no meu coração aquilo que tem me prendido. Eu sei aquilo que tem me impedido de avançar, mas em nome de Jesus, hoje, de manhã, quando eu estava ali em casa, lendo, eu já tomei essa decisão de renunciar todo o passado, tudo aquilo que me prende. E em nome de Jesus, eu gostaria que você fizesse o mesmo hoje, para que nós possamos avançar. Então, gostaria que você fechasse os seus olhos rapidinho.
Espírito Santo, nós estamos aqui diante da Tua presença, Jesus. O Senhor conhece o nosso passado, Pai, o Senhor conhece tudo aquilo que nós vivemos. Mas nós não queremos, Pai querido, ser guiados por aquilo que já aconteceu na nossa vida. Nós queremos ser guiados pela Tua palavra, pela luz da Tua palavra. Portanto, Espírito Santo, abre hoje os nossos olhos para que nós possamos enxergar tudo aquilo que nós precisamos renunciar no nosso passado. Tudo aquilo, Pai, que não faz parte da nossa vida. Tudo aquilo, Pai, que nos impede de nos render à Tua vontade, Jesus. Tudo aquilo que nos impede de nos entregar completamente a Ti, Jesus. Tudo aquilo que nos impede de avançar e prosseguir para o alvo, eu te peço, Espírito Santo, abre os nossos olhos nessa manhã, abre os nossos corações, para que nós possamos ter ciência e convicção daquilo que nós precisamos esquecer, Pai, daquilo que nós precisamos rejeitar, daquilo que nós precisamos anular, em nome de Jesus, amém. Então vamos lá, eu gosto muito de um personagem da Bíblia e eu comecei a viajar na história desse personagem. E vocês podem perguntar, mas o que esse personagem tem a ver com renunciar o passado? No final tudo vai fazer sentido, fiquem tranquilos. Mas esse personagem é José do Egito. Quantos aqui conhecem José do Egito? Alguns. Então vamos lá. Eu vou ir falando da história de José. Não dá para ler, porque a Bíblia dedica acho que 5 capítulos. Não dá para a gente ler 5 capítulos, senão a minha promessa do culto acabar cedo vai por água abaixo. Mas talvez tenha alguém aqui que não conheça a história de José ou não se lembre. Mas eu vou falar de uma forma bem rápida. E aí eu gostaria que você entrasse nessa viagem comigo, que você pensasse comigo e tentasse entrar nesse personagem aqui. José era filho de Jacó. Jacó tinha uma penca de filhos, né? Não tinha televisão naquela época, Jacó se dedicava a outras coisas. E José era o queridinho do seu pai. E na Bíblia fala que José era o queridinho de Jacó, do seu pai. E na Bíblia fala que Jacó amava mais ele, gostava mais dele, tanto é que foi e deu uma túnica para ele de presente, tudo, porque de fato Jacó gostava mais de José. Abri um parênteses aqui, quantos aqui tem irmãos? Você era o queridinho do papai e da mamãe ou era o seu irmão? Quem que era o preferido? Era você, era... A Daniele fala que em casa era eu, mas o tamanco voava para todo mundo, não tinha boi não. Mas José era o queridinho, ele era o preferido do seu pai, e isso gerava ciúmes nos seus irmãos. E aí, para complementar, ele teve um sonho e contou o sonho aos irmãos, falou, os feixes de vocês se curvavam diante do meu, e aí eles ficaram com mais raiva ainda, falando, você estava falando que nós vamos nos curvar diante de você. E aí ele sonhou de novo e contou. Aí seu pai falou, filho, o que você está fazendo, rapaz? Você está falando que eu, a sua mãe e os seus irmãos vamos nos curvar diante de ti? E aí os irmãos já não gostavam muito de José, ficaram mais enciumados ainda. E aí José foi lá no campo lá, procurar seus irmãos, ver se eles estavam bem a pedido do seu pai. E ele falou, tá bom, vamos pegar agora o sonhador e vamos matar ele. E aí um dos irmãos, Rubem, falou assim, não mata não, vamos dar um jeito, vamos tentar fazer, joga no buraco aí. E no final das contas os midianitas estavam passando ali. Ele falou assim, vamos vender ele então. E José foi vendido. Agora entra aí na história comigo, imagine você, 17 aninhos de idade, que era a idade que José tinha quando foi vendido. Uma vida inteira pela frente, planos, projetos, um monte de coisa. E você é vendido pela sua família, pelos seus irmãos. Eu sei que a gente é meio chato, mas não há tanto de ser vendido, Já pensou você ser vendido pelo seu irmão? Ir para um país distante, onde você não conhece a cultura, você ser privado de todos os prazeres da vida, de poder estudar, de poder viajar, de poder ir no restaurante, você ser vendido para um outro local, para um outro povo, para ser escravo lá. Foi isso que aconteceu com José. E aí lá José começa a prosperar, Potifar começa a ver que está tudo dando certo, que Deus abençoava José. E aí José começa a prosperar e vai lá para a casa dele.
de Potifar e começa a tomar conta de tudo. E aí sim José fala, agora as coisas estão começando a dar certo. Agora sim eu vou ter um futuro. Aí vem a endemoniada lá da mulher do Potifar e dá em cima dele, quer sair com ele, ele não quer, e ele vai lá, resiste e foge, mas ela fala assim, tentou me abusar, ele tentou isso e aquilo, e aí José vai preso. Aí imagine você, vendido pelos irmãos, escravo em outro lugar, na hora que as coisas começam a dar certo, que você começa a prosperar, você vai na cadeia. Qual é a primeira coisa que você ia pensar? Você já ia voltar lá no passado. É culpa dos meus irmãos isso daí. E eu estou aqui hoje preso por quê? Porque eles me venderam lá no passado. Imagine como que você ia crescer. Cheio de revolta, cheio de ódio. Por quê? Olhando todo o seu passado, você olhando aquilo ali. Por isso que eu vejo, José foi um homem que renunciou todo o passado dele. Sabe por quê? Parece que ele já tinha até lido a carta do apóstolo Paulo. Ele falou assim, eu preciso esquecer dessas coisas que ficaram para trás e eu preciso prosseguir para o alvo. Porque se eu ficar preso no passado, eu não vou chegar ao meu destino. E é uma história brilhante, porque deu tudo errado para ele. Passar a juventude preso, ser acusado injustamente, ser vendido pelos irmãos. Eu mesmo já não teria esperança. A gente por muito menos já fica revoltado da vida. É ou não é? Alguém olhou torto para você, você já fica doido. Eu confesso o meu pecado aqui, meus irmãos. Se você é um desses, me perdoe, mas eu estou na escada rolante, eu fico furioso quando alguém vai na faixinha da esquerda lá e fica parado lá, e aí forma aquela fila, eu falo, Jesus, vai para a direita aqui, deixa a gente andar, que a gente sempre anda com pressa. Por muito menos a gente fica revoltado com a vida. Agora imagine José. Mas repito, José é um exemplo de alguém que renunciou todo o passado, renunciou tudo de ruim que aconteceu para ele e ficou só olhando para o alvo, ficou só olhando para Cristo. E aí, José na cadeia, teve o chefe lá dos padeiros, o copeiro, tiveram um sonho, e aí José revelou o sonho para eles, e aconteceu exatamente, José tinha até falado para eles, quando vocês estiverem lá, com o homem lá, com o poderoso lá, lembra de mim aí. E o que aconteceu? Não foi lembrado. Continuou lá. E aí, quando o faraó sonhou, aí que um deles lembrou, e o outro já tinha ido para o prego, né? Já tinha sido morto. Falou assim, tem um rapaz lá na cadeia que ele revela. É o homem dos mistérios, ele revela. E José revelou o sonho a Potifar, ao faraó. E aí José foi promovido a governador, e aí tomou conta de todo o Egito, e aconteceu tudo exatamente como José tinha falado. Teve 7 anos de muita fartura, de comida à vontade, mas depois também teve 7 anos de muita fome. E aí, agora que a gente entra, os irmãos que venderam José aparecem lá para José. E aí, o que você ia pensar? A primeira coisa que você ia pensar, agora é a hora da minha vingança, porque o meu Deus é um Deus de... Ainda bem que ninguém falou, né? Meu Deus é um Deus de vingança. Não, nosso Deus é um Deus de amor. Mas a primeira coisa que você ia pensar foi, agora eu vou fritar esses caras. Agora, tudo que eu sofri, eles têm ideia do que é ser escravo numa terra onde eu não conheço ninguém? Eles têm ideia do que é eu ser assediado por uma mulher, recusar ser íntegro, justo ali e ficar preso na cadeia? Eles têm ideia do que eu sofri, da minha juventude que eu perdi completamente? Eles têm ideia de tudo aquilo que eu passei? Mas como eu disse, José era um homem que renunciou ao seu passado, ele estava olhando só para o futuro, ele estava prosseguindo. E quantas vezes nós ficamos presos ao nosso passado? Quantas vezes, e a gente fica preso não só por coisas que as outras pessoas fizeram conosco. Muitas vezes a gente fica preso por coisas que aconteceram na nossa própria casa, na nossa própria família. Muitas vezes a gente é o quê? É todo endividado, é todo enrolado financeiramente. Por quê? Porque a família toda já tem um histórico de todo mundo ser enrolado com dinheiro. E a gente acha que isso não é... Não, isso
é só ter educação financeira, não. Existem muitas coisas que a gente acaba herdando, vícios, pecados, muita coisa que a gente carrega lá do passado e a gente acha que não. Eu conheci uma pessoa, e isso é muito real mesmo. Uma moça, há muitos anos atrás, ela tinha um irmão e acho que 2 irmãs. E todos, sem exceção, o irmão tinha um filho de um relacionamento, a esposa dele tinha um filho de outro relacionamento, e eles juntos tinham filhos juntos. Olha a confusão que é. Ele tinha um filho com a atual, que estava, e ambos já tinham filhos de outro casamento. E isso aconteceu com todos os irmãos dela. E eu falei para ela, você acha que isso é normal? Eu falei, a gente precisa resolver isso daí, você precisa renunciar esse passado, você precisa abrir mão disso aí que está acontecendo. E eu não tive mais notícias, né? Hoje eu não tenho mais contato. Mas até um bom tempo atrás eu já sabia que ela já tinha 2 filhos, um de cada pai diferente. E eu falei, ó a história se repetindo. Olha ela carregando todo o passado. Não estou julgando, tá, irmão? Pelo amor de Deus, não estou querendo entrar se merece, se não merece, ou se isso aconteceu na sua família. Não, só estou dando um exemplo para que você entenda que existem coisas no nosso passado que a gente precisa renunciar, a gente precisa esquecer, a gente precisa apagar. E às vezes a gente vive uma vida toda enrolada, toda conturbada. Às vezes a gente não avança ministerialmente. Por quê? Porque a gente está preso a um monte de coisa. Há um monte de porcaria, um monte de coisa que não vai nos levar para frente. Ou às vezes a gente fica preso com essas mágoas, com coisas, com pessoas que brigaram com a gente, com pessoas que nos ofenderam. Eu tenho certeza que se você parar aí um minutinho para pensar, você vai lembrar de um monte de gente que te ofendeu, de um monte de gente que fez um monte de coisa ruim com você. E qual é o sentimento que você tem em relação a isso hoje? Você já esqueceu das coisas que ficaram para trás? Você está avançando para o alvo? Ou você está paralisado ainda lembrando de tudo aquilo? Ainda quando você lembra, aquilo te traz dor, te traz rancor, te traz ódio. Para a gente poder renunciar todo o passado, a gente precisa aprender a perdoar. Fala comigo, eu preciso aprender a perdoar. Projeta aí para a gente Mateus 6, de 14 a 15. Pois se perdoares as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Quantos aqui já fizeram a oração do Pai Nosso? Todo mundo, né? Uma parte da oração a gente fala o quê? Perdoa as nossas dívidas ou perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Então você está falando, Jesus, me perdoa da mesma forma que eu perdoo eles. Do jeitinho que eu perdoo, desse mesmo jeitinho você me perdoa. Então, para a gente poder renunciar a todo o passado, a gente primeiro precisa aprender a perdoar. A perdoar as pessoas que nos ofenderam. Ou às vezes, quem sabe você não precisa perdoar você mesmo. Quem sabe você hoje ainda fica carregando culpa, um monte de coisa que aconteceu lá no passado e até hoje isso te gera aflição, isso te gera vergonha, isso te gera ansiedade, isso te impede de prosseguir. Quem sabe hoje você não aceita ser um líder? Porque você fala, não, já pequei demais, já fiz muita bobagem. Não, deixa eu carregar meu passado aqui, eu não quero avançar. Quem sabe hoje você não aceita ser um anfitrião, porque você fala, não, como a minha casa vai ser uma igreja? Talvez você precisa se perdoar. Perdoar de tudo aquilo que você fez de errado. Parar de ser a vítima da história e entender que Jesus já te perdoou uma vez por todas, que esse passado não pertence mais a você. Entender que o passado já ficou. O que a igreja está fazendo agora? Está avançando. Amém? Quantos aqui estão avançando? Quem não está avançando, nós vamos começar a avançar a partir de hoje. Eu sou um que não estava avançando, que tinha coisas ainda do meu passado que ficava me prendendo. Tanto é que eu converso com o pastor. Ele aí, você vai pregar? Eu falo, tem certeza, pastor? Converso com ele, falo, ó, não estou bem, ó, não estou legal, ó, tá assim, ó, tá legal. Mas hoje, em nome de Jesus, o Senhor está nos despertando para poder renunciar
todo o nosso passado para de fato podermos nos render a Cristo Jesus. De fato a gente vai poder nos render a Cristo quando o nosso passado for todo renunciado, porque só assim a gente consegue alcançar o alvo, só assim a gente consegue ir ao propósito para o qual Deus criou. Outra coisa, você precisa aprender a amar. Fala assim, eu preciso aprender a amar. Projeta aí pra gente Mateus 5, 43 a 48. Fala, vocês ouviram o que foi dito? Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que o perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que estás nos céus. Porque Ele faz raiar o seu sol sobre bons e maus e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que o amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Sabe o que o Senhor está nos falando? O que adianta você amar o povo da igreja do Parque Cruzeiro do Sul? É fácil amar eles. A gente está lá na nossa cela. Como vai ter raiva da Fernanda e do Gordo? Da raiva que a Fernanda é o tempo inteiro sorrindo, né? Não tem problema não? É o tempo inteiro lá. Fez a gente passar a maior vergonha num quebra-gelo lá. Tem como não gostar deles? Tem como não amá-los? Tem gente que não gosta, tá vendo? Mas vai começar a gostar agora. Nós vamos renunciar todo o passado, vai começar hoje. É fácil a gente gostar de quem está aqui. É fácil a gente amar as pessoas que nos amam, as pessoas que dão presente, as pessoas que fazem pix pra gente, né? É bom demais, é fácil amar. E amar as pessoas que nos ofenderam, que fizeram mal, que judiaram da gente, que castigaram, que tiraram a nossa inocência, pessoas que de fato fizeram. O pastor aqui orou, ele falou que o Senhor quer fazer uma obra nas nossas vidas. E essa obra o Senhor quer nos levar a um nível maior. O Senhor quer nos levar a um nível que a gente nunca experimentou. A gente tem vivido tempos horríveis. Esses dias aí, um menino esfaqueou a professora na escola. E passou lá com a gente, lá na UPA. Apareceu lá, algemado lá para passar no médico. Esses dias um outro entra lá com o machadinho. Mas eu vou falar algo para você. Se você odiar essas pessoas, qual é a diferença da igreja do Parque Cruzeiro com o mundo? O mundo já odeia eles. Que diferença tem na gente? Não estou falando que eles não merecem pagar por aquilo que ele fez. Não, merecem, tem que pagar, é a lei da semeadura. Tudo aquilo que o homem plantar, ele vai colher, isso é bíblico. Merecem. Mas qual que é a diferença? O que diferencia a gente? Os pagãos fazem isso, já está todo mundo odiando eles. Qual que é a diferença? O Senhor quer nos levar a um nível maior. E eu estou falando isso porque eu preciso também, eu não estou aqui na posição de ensinar, de falar, vocês precisam ser que nem eu, vocês precisam amar eles. Não, eu preciso amar muito eles, porque eu fiquei muito revoltado. Mas qual que é a diferença que nós temos? O que diferencia a igreja do Parque Cruzeiro do Sul? Como que a gente vai amar as pessoas que fizeram mal para a gente lá no passado? Qual que é a diferença? Eles fizeram isso comigo. Tudo bem. Está perdoado, mas eu não quero nem ver. Quero longe de mim. Não quero dar um oi. Qual que é a diferença nossa? Sabe o que José fez? Falou assim para os seus irmãos, tudo que vocês fizeram comigo foi ruim, mas eu vou sustentar vocês até o último dia da vida de vocês. Sabe o que José está falando? Estou rasgando tudo o meu passado. Tudo aquilo que aconteceu não vai me impedir de viver o propósito de Deus para a minha vida. Eu vou sustentar. Não estou falando que você tem que ir lá, quem te maltratou, chamar para jantar, para almoçar, pagar as contas dele. O que eu estou falando é que isso não pode mais fazer parte da nossa vida. Não pode, porque nós precisamos avançar para o alvo. José foi um exemplo. Ele falou, gente, eu vou sustentar vocês até o último dia que vocês precisarem. Eu vou estar, apesar de tudo que aconteceu. José não esqueceu. Apagou da memória, falou assim, não lembro, o que aconteceu mesmo? O esquecer é aquilo, eu perdoo, não tem mais efeito. Eu amo vocês. Eu decidi amar independente do que aconteceu. O passado não vai ditar o meu futuro. O passado não vai me impedir de alcançar os planos de Deus. Era isso
que José estava falando. E é isso que Deus está falando para nós nessa manhã. O passado não vai impedir da gente alcançar o alvo. As coisas que aconteceram não vão impedir. Nós seremos uma igreja que ama incondicionalmente. O Senhor tem esse chamado para nós sermos uma igreja que ama, não só os que estão aqui dentro, mas os que estão lá fora, os que nos prejudicaram. Gosto muito da Bíblia, a mensagem. Em Marcos 3, depois vai lá e olha. Tem uma frase que eu gritei durante muito tempo, eu lia ela quase todos os dias, que fala: não existe nada dito ou feito que não possa ser perdoado. Que isso grave no seu coração. Não existe nada dito ou feito que não possa ser perdoado. E por fim, para a gente poder finalizar, depois da gente renunciar, para a gente poder renunciar ao nosso passado e prosseguir para o alvo, a gente precisa perdoar, precisa amar. E a gente precisa caminhar. Fala assim: eu preciso caminhar. Porque o que Paulo fala? Eu esqueço-me das coisas que ficaram para trás, avançando. Ao mesmo tempo que eu vou esquecendo das coisas, ao mesmo tempo que eu vou abandonando o passado, eu não fico parado. Não, primeiro deixa eu abandonar. Ele fala: não, eu vou abandonando e eu vou caminhando. Eu vou prosseguindo para o alvo. E olha que fantástico, em Gênesis 50, o que José fala: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Quero falar algo para você. Sabe por que você está aqui hoje? Porque a sua vida é para preservar a vida de muitos. José falou: tudo aquilo que vocês fizeram de mal para mim, hoje eu entendo. Era para poder salvar um monte de gente. Era para poder salvar vocês. José tinha essa convicção. Sabe o que José falou? Apaguei o meu passado, eu esqueci daquilo. Já pensou se José fala assim: não, tudo que vocês fizeram, vocês vão pagar agora. Vocês não vão comer não vou dar comida para vocês não. Vocês vão morrer aí, vai morrer todo mundo, todo o seu povo, todo mundo que mora lá, vai todo mundo passar fome. Sabe o que ia acontecer? José não ia completar aqui o versículo de Paulo. Ele não ia colocar: avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial. Sabe o que ia acontecer com José? José não ia ganhar seu prêmio. José ia ficar paralisado, ia deixar de ganhar o prêmio do chamado celestial. Ele ia deixar de cumprir aquilo que Cristo preparou ele para fazer. Ele ia jogar tudo por alto. Sabe por quê? Porque estava preso lá no passado. Porque não renunciou ao passado. Porque estava com mágoas, com um monte de coisa lá no passado. Ele ia deixar de cumprir o plano de Deus para a vida dele. Sabe por que você está aqui hoje? Porque você é importante. No comecinho eu falei: olha para quem está do seu lado e fala que você é importante. Sabe por quê? A sua vida aqui é para preservar outros casamentos. A sua vida aqui é para preservar a vida de outras pessoas. A sua vida é para preservar a vida das nossas crianças. A sua vida é para poder salvar um monte de gente. Sabe por quê? Tudo aquilo que você sofreu, tudo aquilo que aconteceu de errado na sua vida, não foi para te destruir. Sabe o que é? Para preservar a vida de outras pessoas. Não estou falando que Deus falou assim: não, eu vou lascar primeiro o pastor José Roberto todinho, para poder preservar a vida dos outros. Não. É que tudo aquilo, o plano de Deus nunca é de causar dano para a gente. Jeremias 29:11 fala: pois os meus planos são de fazê-los prosperar e não de lhes causar danos, de dar-lhes esperança e um futuro. Os planos do Senhor não são de causar danos, mas todo dano que você sofreu, todo o mal que aconteceu, é para preservar a vida de outras pessoas. A sua vida, eu falei isso há muito tempo para os jovens, a sua vida não é um fim em si mesmo. Não é só sobre o Eduardo. Você não está aqui simplesmente para receber as bênçãos do Senhor. Não, você está aqui para preservar a vida de um monte de gente. Você está aqui para levar salvação lá no seu trabalho. Você está aqui para levar salvação para a sua casa. Quem sabe alguém da sua casa ainda não é salvo? Quem sabe todo o mal que aconteceu, quem sabe não, todo o mal que aconteceu, o Senhor é poderoso para transformar em bem. Não existe nada impossível para o nosso Deus. Mas o que a gente precisa fazer? Renunciar ao nosso passado. Decida hoje renunciar ao seu passado, para que você possa
prosseguir, para que você possa preservar outros casamentos, para que você possa preservar a vida de outras crianças, para que você possa preservar o emprego de outras pessoas, para que você possa ser um agente de salvação na vida de outras pessoas. Quantos aqui podem dizer amém? Então vamos ficar de pé, o grupo de louvor vem aqui, se o pessoal estiver aqui ainda, né, que logo cedo, né, deram uma saída. Gostaria que você aí agora fechasse os seus olhos. E você vai ter aí um minutinho, enquanto o pessoal vai se arrumando aqui, um minutinho com o seu olho fechado. Pensa aí, o que você precisa renunciar hoje? O que você precisa abandonar hoje? É algum sentimento? É algum pensamento que ainda impede você de viver o que Deus tem preparado? É alguma situação que ainda não foi resolvida? É algo que aconteceu com a sua família, com os seus parentes? É algo que você mesmo fez de errado? O que você precisa resolver? O que aconteceu no seu passado? Foi alguma coisa que você ainda não aceitou, não superou? Foi a doença? Foi a morte de alguém? Eu não sei. Mas pensa aí, você vai ter um minutinho para pensar. O que você precisa renunciar hoje, para que você possa cumprir o chamado de Deus e prosseguir para o alvo. Conseguiu aí pensar? Então nós vamos colocar agora diante do Senhor e chega do tempo de ficarmos parados. Eu falo isso com muito temor no coração. Meu desejo aqui não é sensibilizar ninguém, não é trazer alguma emoção vazia, barata, para que você ache que a pregação foi boa ou algo. Meu intuito não é esse, não é usar nenhuma tática para que você venha aceitar essa palavra hoje. Deus sabe que é o desejo do meu coração, que eu não quero mais ficar paralisado, eu não quero mais ficar parado, mas eu quero avançar para o alvo. E o Senhor sabe exatamente o que está no meu coração, aquilo que eu preciso renunciar. E eu vou renunciar hoje em nome de Jesus, e eu gostaria que você orasse com fé. Que você pudesse hoje avançar de fato na sua vida espiritual, que você possa avançar como igreja, que você não seja um mero espectador, que você entenda que o seu chamado é para preservar a vida, o seu chamado é para levar a salvação, mas ninguém leva a salvação sentado num banco de igreja, ninguém leva a salvação preso no passado, sendo rancoroso, carregando ódio no seu coração, não perdoando as pessoas. Porque o mundo já faz isso, o mundo não perdoa, o mundo guarda rancor, o mundo quer dar o troco, mas a igreja do Parque Cruzeiro não, a igreja do Parque Cruzeiro é diferente. A igreja do Parque Cruzeiro é uma igreja que ama, é uma igreja que perdoa, é uma igreja que não fica presa ao passado, é uma igreja que não fica presa às circunstâncias. Então, se hoje você quer se render totalmente ao Senhor, se hoje você quer se render ao Senhor para que Ele venha operar um milagre na sua vida, para que você pare, desse momento que você vive, que eu vivo de estar estagnado, mas que possa avançar, para que você e eu possamos ser a diferença na vida das pessoas lá no nosso trabalho, dentro da nossa casa, com os nossos filhos, com a nossa esposa, para que a vida dos nossos filhos sejam preservadas. Decida hoje abandonar o seu passado, renunciar ao passado e decida hoje se render totalmente ao Senhor. Oh Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença, Jesus. E eu me prostro, Jesus, diante de Ti, Pai. Eu me prostro, Jesus, diante da Tua presença e hoje, Senhor, eu renuncio todo passado, Pai querido, que venha tentar me atrapalhar. Todo sentimento, Pai, todo rancor, todo ódio, Pai, tira agora, Senhor, da minha vida, da vida dos meus irmãos.
Tira agora, Pai querido, tudo aquilo que nos impede, quer seja sentimentos, situações. Oh, Pai querido, se alguém aqui neste local precisa liberar o perdão, Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo esteja agora trazendo a memória, Pai, e colocando em seu coração o perdão, que o perdão seja liberado hoje, Pai. Se há alguém que precisa perdoar a si mesmo, Pai querido, em nome de Jesus, que hoje a Tua palavra, que hoje o Teu Espírito Santo esteja purificando, Jesus, a vida de cada um aqui, Pai, e que não haja mais culpa. Nós lançamos toda a culpa fora. Nós lançamos, Pai querido, todo o julgamento fora, toda a vergonha fora. Nós tomamos posse da Tua cura, da Tua libertação, Pai. Nós não vamos mais carregar o nosso passado, Pai. Nós renunciamos hoje, Pai, tudo aquilo que nos prende e nós prosseguimos para o alvo, Pai querido. Essa igreja, ela será, Jesus. Ela já é um agente de transformação. Eu declaro, Pai, que através da minha vida, através da vida dos meus irmãos, milhares de vidas serão preservadas, Jesus. Eu declaro que as pessoas não irão morrer, Jesus. Pelo contrário, as pessoas irão viver eternamente, Pai querido, porque aqui existe uma igreja que perdoa, aqui existe uma igreja que ama, aqui existe uma igreja que é livre de toda condenação, que é livre de todo passado. Aqui existe uma igreja, Jesus, que é diferente, Pai querido, do mundo. Aqui existe uma igreja que ama as pessoas, independente do que elas têm feito ou do que elas irão fazer conosco. Por isso, Jesus, eu te peço, batiza-nos hoje com o Teu amor. Batiza-nos, Pai, com este amor ágape, com este amor que não busca os próprios interesses, com este amor que não julga, com esse amor que não se ira, com esse amor que não guarda rancor, com este amor, Jesus, que tudo sofre, que tudo crê, que tudo espera, com esse amor que tudo suporta, Pai querido. Eu declaro em nome de Jesus uma igreja que avança, que prospera, uma igreja que é liberta, uma igreja, Pai querido, que cumpre o chamado ao qual o Senhor destinou ela, Pai. Eu declaro que o passado não irá nos parar, Jesus. É o que eu te peço, Jesus, e te agradeço e declaro, Pai, a Tua cura, restauração. Eu declaro uma igreja rendida aos Teus pés, em nome de Jesus. É o que eu já te peço e te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém.